contrato de empréstimo é gênero de duas espécies, comodato e mútuo. Só que esse é o empréstimo de consumo. Exemplo, alimentos, dinheiro. Enquanto o comodato é empréstimo de uso, uma casa, um carro, um livro, uma roupa. O comodato, etimologicamente, é a soma das palavras comodum, datum. Então o comodato é celebrado para dar comodidade a alguém. Anotem um conceito. É a cessão gratuita de coisa infungível, móvel ou imóvel, para ser usada e devolvida em certo prazo. 579. Destaque no conceito: cessão. O comodato transfere a posse de uma coisa que será usada e devolvida em si, ou seja, é a própria coisa emprestada que deve ser devolvida ao comodante. Gratuita. O comodato é uma liberalidade, é gratuito, pois o empréstimo oneroso equivale à locação. Porém, as despesas com o uso da coisa são por conta do beneficiário, ou seja, o comodatário. Artigo 584. Exemplo, A empresta o carro ou um apartamento a B. Então, as despesas de gasolina ou condomínio, luz, são por conta de B. Por ser gratuito, o tutor não deve celebrar comodato com os bens do menor. Idem se o governante em relação aos bens públicos. Artigo 518. Coisa infungível. A coisa dada em comodato é infungível, ou melhor, é inconsumível, não se destruindo pelo uso normal. Empréstimo de coisa consumível chama-se mútuo, que veremos daqui a pouquinho. Temporariedade. A coisa emprestada tem de ser devolvida, caso contrário teremos doação e não comodato. 581. Se fim do prazo acertado o comodatário se recusar a devolver, o comodante poderá cobrar o aluguel, além de perdas e danos. Artigo 582. Se a coisa perecer sem culpa nas mãos do comodatário, exemplo, um roubo, um incêndio, uma enchente, o prejuízo será do comodante, tendo em vista a res per domino, 238 a 242. Mas o comodatário deve usar e conservar a coisa com cautela, 582, primeira parte. Características. É contrato unilateral. Só cria obrigação para o comodatário, que é de conservar e devolver a coisa. Porém, existe uma pequena obrigação para o comodante, que é de respeitar o prazo convencionado. Artigo 581. Entregar a coisa não é obrigação do comodante, pois se trata de contrato real. 579. Gratuito, para diferenciar da locação onerosa. Real. Só se perfaz com a entrega da coisa, além do consenso. Exige a entrega da coisa de modo que a desistência do comodante antes da entrega da coisa não dá direito a protesto por parte do comodatário. Informal, pode ser verbal. Duradouro, o comodato de uma pessoa pode durar meses e anos. Exemplo, pai que empresta um apartamento para a filha que se casou. E personalíssimo. Em geral, é feito por amizade. Não se leva em conta as qualidades do comodatário, não se transmitindo aos seus filhos. E as benfeitorias? Se A empresta uma casa a B, que realiza benfeitorias na casa, pode B exigir indenização de A ou exercer o direito de retenção? A resposta é a mesma da locação. Vai depender da espécie de benfeitoria, 96. Então, a benfeitoria voluptuária, exemplo, uma estátua, uma fonte no jardim, nunca se indeniza e o comodatário poderá retirá-la. A benfeitoria necessária, por exemplo, de uma goteira, parede rachada, ameaçando cair, indeniza sempre a benfeitoria útil. Plantar árvores, construir uma piscina, cobrir a garagem, só se indeniza se feita com expressa autorização do comodante. 578 e 1219. Lembre-se que, havendo dúvida na interpretação do contrato, deve-se beneficiar o comodante. Artigo 114. O mútuo é a cessão gratuita de coisa fungível para ser consumida e restituída em certo prazo pela sua equivalência. Exemplo, alimentos, bebidas, ração, dinheiro. É empréstimo de consumo, por isso jamais pode ter por objeto um imóvel. A coisa emprestada não é devolvida na sua individualidade, mas em coisa equivalente. 586. O mutuante transfere o domínio e não só a posse da coisa, afinal a coisa será consumida e uma coisa equivalente é que será devolvida pelo mutuário. Artigo 587. As características são as mesmas do comodato. Como uma ressalva, o mútuo de dinheiro, em geral, é oneroso, já que o mutuário deve pagar juros ao mutuante. É o chamado mútuo federatício, 591.
Este artigo limita os juros a 1% ao mês, mas se trata de letra morta, já que o direito não manda na economia e quem deve fixar juros é o mercado. É a convenção entre as partes, é a lei da oferta e da procura, porém não a lei. O juro é proveito tirado do dinheiro emprestado, como o aluguel é o preço correspondente ao uso da coisa alocada. Contrato de depósito. O conceito dele é o contrato pelo qual o depositário recebe objeto móvel do depositante para guardá-lo e restituí-lo quando solicitá-lo. Está lá no 627. Exemplo, seu vizinho vai viajar e pede para você ligar o carro dele toda semana para não arriar a bateria. Ou deixa com você a chave do apartamento para molhar as plantas. Outro exemplo, você vai viajar e deixa seu cachorro no veterinário. Mais um exemplo, deixar a bagagem nos maleiros do aeroporto enquanto aguarda o voo. Também se considera depósito o carro que deixamos no estacionamento do shopping ou do supermercado, enquanto fazemos compras. Igualmente, o carro adquirido a prazo mediante alienação fiduciária em garantia. Não confundam o contrato de depósito com o depósito de direito público, que vocês vão estudar lá em processo civil. O objeto. Apenas móveis, não há depósito de imóveis ou de móveis fungíveis consumíveis. Depósito de dinheiro em banco é contrato bancário, mais próximo do mútuo, 645. A essência principal do depósito está na guarda, na custódia da coisa, de modo que, de regra, o depositário não pode usar a coisa, mas apenas guardá-la, 640. Ao término do contrato, a coisa deve ser restituída com seus frutos. Exemplo, a cadela deixada no veterinário deu cria durante o depósito, 629. O depositário deve devolver a coisa imediatamente, o que é até vantajoso para o depositário, já que não pode usá-la, então quanto mais cedo devolver, melhor, se livrando da responsabilidade, 633. É o inverso do comodato do 581, pois o depósito beneficia o depositante enquanto o comodato beneficia o comodatário. Se a coisa perecer, o prejuízo é do depositante, 642. Obrigações das partes. Ao depositário cabe guardar, conservar e restituir a coisa quando solicitado. Ao depositante cabe pagar a remuneração pelo depositário, que pode exercer direito de retenção, 643 e 644. Se devidamente pago o depositário não devolver a coisa, pode ser preso por até 1 ano, 652. Mas a jurisprudência sepultou essa previsão legal de prisão civil, pelo que não há mais prisão no direito contratual. E a única prisão civil que subsiste no nosso sistema é a do devedor de alimentos no direito de família. Características do depósito. É o contrato unilateral e gratuito. Exemplo, favor de um amigo, como o depósito do vizinho que pede para ligar o carro, molhar as plantas. Ou bilateral e oneroso, depósito do cachorro no veterinário, da bagagem no aeroporto, 628. É real, só se perfaz com a entrega da coisa. Personalíssimo, confia-se no depositário. Instantâneo, pode durar minutos enquanto fazemos as compras, ou duradouro, pode durar anos, como alienação fiduciária. Solene, o depósito exige forma escrita, 646. Ou informal, a doutrina admite prova do depósito por testemunhas ou pelo ticket do estacionamento. Suas espécies. Depósito voluntário, decorre do acordo entre as partes, como nos supramencionados exemplos. Depósito necessário é o depósito pela lei nos casos dos 647, exemplo como do 1233 e 649. Do contrato de mandato. De início, não confundam mandato com mandado. Mandato é contrato, é representação, enquanto mandado é ordem. Então, o deputado tem mandato, representa o povo, e advogado também, representa o cliente. Já juiz expede mandado, uma ordem de segurança, mandado de prisão, mandado de reintegração de posse. Mandado deriva do latim manum datum, significa dar a mão, afinal, é costume apertar as mãos após a conclusão de um negócio. Mas na vida moderna pode acontecer 2 pessoas não poderem agir em certos casos, então surge a representação, com alguém em lugar de outrem. O mandato permite que uma pessoa esteja simultaneamente em mais de um lugar. Em direito à representação, possui 2 espécies, legal ou judicial,
deriva da lei ou da ordem do juiz. Exemplo, o pai representa o filho menor, o tutor o órfão e o curador o louco, o inventariante representa o espólio. Consensual ou voluntária, decorre do contrato de mandato. Na representação legal não há mandato, não há contrato. Anotem um conceito. Contrato pelo qual o procurador ou mandatário ou representante se obriga a praticar atos jurídicos em nome do mandante ou representado. O mandato se prova através de procuração, 653. O mandato não se confunde com prestação de serviço, pois quando preciso de um médico, engenheiro, psicólogo, arquiteto, o profissional vai agir em meu benefício, mas não em meu lugar. Já o procurador representa o mandante, como o advogado substitui a parte perante o juiz. Assim, para o trabalho do advogado, além do contrato de mandato, celebra-se também o contrato de prestação de serviço. Mas os demais profissionais liberais, prestadores de serviços, não são nossos representantes, não tendo mandato. 692. Atos jurídicos. O mandatário fala em nome do mandante, prestando-se o mandato para os atos jurídicos, mas não para os atos materiais ou fatos. Exemplo, posso passar uma procuração para alguém me inscrever no vestibular, mas não para fazer prova em meu lugar. Outro, admite-se casamento por procuração, artigo 1542, mas só para celebração jurídica e não para relação conjugal. Procuração é o instrumento do mandato, é o elemento exterior do mandato. É com a procuração que o mandatário prova a terceiros que é o representante do mandante. Artigo 118. Procuração não tem prazo, mas por cautela pode o terceiro exigir procuração recente do mandatário. O contrato de mandato pode ser verbal, 656, mas a procuração precisa ser escrita e com a firma reconhecida, 654 e 657. A procuração para advogado atuar em juízo dispensa a firma reconhecida. Já o analfabeto não pode passar procuração particular, exigindo-se procuração pública feita em qualquer cartório de notas. Características do mandato. Pode ser oneroso quando se paga uma remuneração ao procurador. Exemplo, advogado, parágrafo único do 658. Sendo oneroso, trata-se também de um contrato de prestação de serviço, mas pode ser gratuito quando feito entre amigos. Por exemplo, fazer uma inscrição num concurso, 658. É sempre personalíssimo, pois se confia nas qualidades do procurador, artigo 682, inciso 2º. Obrigações do procurador. Aplicar toda a sua diligência, capacidade, em favor do mandante no cumprimento do mandato, observando as instruções recebidas. Prestar contas de sua gestão, artigo 668. Responde o procurador por perdas e danos caso exerça mal seus poderes ou subestabeleça terceiros incompetentes, artigo 667. Subestabelecer é o mandatário se fazer substituir da execução do mandato. Em geral, o procurador pode subestabelecer. Afinal, se o mandante confia no procurador, confia também nas pessoas em que o procurador confia. Mas o subestabelecimento pode ser expressamente vedado. No silêncio do mandato, admite-se subestabelecimento, 655. Obrigações do mandante. Passar a procuração. Adiantar o dinheiro para a execução do mandato. Exemplo, o valor da inscrição do concurso. Pagar a remuneração ao mandatário se o contrato for oneroso, 676. Cumprir as obrigações assumidas pelo mandatário, 116, 675 e 679. O mandatário pode exercer direito de retenção sobre bens do mandante para forçar o mandante a cumprir suas obrigações, nos casos 664 e 681. Extinção do mandato, nas hipóteses do artigo 682, inciso 1º. A revogação a qualquer tempo é de direito potestativo do mandante, não podendo o mandatário se opor, pois basta o mandante perder a confiança no procurador para revogar a procuração. É contrato personalíssimo. Advogado que passa no concurso de juiz não pode mais exercer mandato judicial. Deixa de ter valor a procuração de pessoa solteira para alienar imóvel se essa pessoa contrai matrimônio. Esse é o objetivo do contrato. Autocontrato. É o contrato consigo mesmo, ou procuração em causa própria, que foi comentado lá no começo das nossas aulas. Exemplo, vou viajar e passo uma procuração para o meu amigo José vender minha casa a qualquer pessoa. Eis que o próprio José resolve comprá-la, então vai celebrar a escritura de compra e venda sozinho.
porém em meu nome e no nome dele. Artigo 117. Sendo a procuração em causa própria benéfica ao mandatário, o mandante não pode revogá-la. Exemplo: vendo minha casa José, recebo o dinheiro e passo uma procuração para José ir nos cartórios fazer a escritura e o registro. Não posso, assim, depois revogar essa procuração. Artigo 684, 685 e parágrafo único do 686.